Eu estava dobrando as roupas do meu filho quando vi o envelope cor creme com detalhes dourados, endereçado à minha vizinha. Pela janela, observei-a abrir, sorrir e prendê-lo na geladeira. Um convite de casamento. O convite de casamento dele. Minhas mãos congelaram no meio do gesto de dobrar. 7 anos. 7 anos desde que ele saiu do nosso apartamento com 2 malas e a promessa de mandar dinheiro para o nosso filho. 7 anos de silêncio. Nenhuma ligação de aniversário. Nenhuma pensão alimentícia. Nenhuma explicação. E agora, aparentemente, ele ia se casar. Eu não fui convidado. É claro que não fui convidado. Mas todos os outros em nossa antiga vizinhança estavam lá. O casal que costumava cuidar do nosso filho. Seus ex-colegas de trabalho. Até mesmo o homem que nos vendeu nossa primeira árvore de Natal juntos. Todos, exceto a mãe de seu filho. Todos, exceto a mulher que trabalhava como garçonete à noite enquanto estudava enfermagem durante o dia, tentando construir uma vida a partir dos escombros que ele deixou para trás. Meu filho tinha 6 anos. Ele ainda perguntava sobre o pai. Mamãe, por que o papai não vem me ver? Eu já tinha aprendido a sorrir diante dessa pergunta, a dizer coisas como papai está ocupado ou papai te ama, ele só está longe. Mas como explicar para uma criança que o pai está perto o suficiente para convidar estranhos para o próprio casamento, mas não o suficiente para se lembrar do aniversário do filho? Naquela noite, não consegui dormir. A injustiça queimava meu peito como ácido. Andei de um lado para o outro em nosso pequeno apartamento, passando pelos móveis de segunda mão, pelas paredes que eu mesmo pintei, pelas fotos do primeiro dia de aula do meu filho, eventos que o pai dele perdeu, que sempre perderia. E então fiz algo que não consigo explicar completamente. Sentei-me à mesa da cozinha às 2 da manhã. Peguei um pedaço de papel e comecei a escrever. Não para ele. Para ela. Para a mulher que estava prestes a se casar com o homem que me destruiu. Não escrevi com raiva. Escrevi com sinceridade. Cada palavra era como arrancar cacos de vidro de uma ferida antiga. Contei tudo a ela, não para arruinar o dia dela, mas porque alguém precisava saber. Alguém precisava entender do que ele era capaz de se afastar. Quando terminei, minhas mãos tremiam. A carta tinha 3 páginas. Eu a selei, enderecei a ela no local do evento e, antes que pudesse mudar de ideia, a coloquei na caixa de correio ao amanhecer. Eu nunca imaginei que ela fosse ler. Nunca imaginei que ela se importasse. Mas 3 semanas depois, no que deveria ter sido o dia do seu casamento, meu telefone tocou com um número desconhecido. E quando atendi, a voz de uma mulher sussurrou 7 palavras que mudaram tudo. Preciso saber se isso é verdade. A voz dela ao telefone estava trêmula. Não era raiva, era terror. É verdade que ele tem um filho? Fechei os olhos e me ouvi dizer. Sim. O nome dele é Daniel. Ele tem 6 anos. A linha ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela tivesse desligado. Então, conte-me tudo. Por favor. Preciso saber com quem vou me casar. E assim, de repente, fui jogada de volta. De volta ao começo. De volta a quando eu acreditava nele. Nos conhecemos quando eu tinha 23 anos e trabalhava no turno da manhã em uma lanchonete perto da universidade. Ele aparecia toda terça e quinta, sempre pedia café preto e torrada integral e sempre deixava uma gorjeta generosa. Ele tinha um sorriso, daquele tipo que faz você se sentir como se fosse a única pessoa na sala. Depois de 3 meses de conversa fiada, ele finalmente me convidou para sair. Me apaixonei rápido. Rápido demais. Ele era mais velho, confiante, já estabelecido na carreira como gerente de vendas. Eu ainda estava descobrindo quem eu queria ser. Ele me fazia sentir segura, como se tivesse todas as respostas. Fomos morar juntos depois de 6 meses. Abandonei a faculdade para trabalhar em tempo integral quando ele disse que precisávamos juntar dinheiro para comprar uma casa. Só temporariamente, prometeu ele. Assim que estivermos estáveis, você volta. Eu garanto. Eu acreditei nele. Eu acreditei em tudo. Quando engravidei, pensei que seria o começo da nossa vida de verdade juntos. Ele parecia animado no início, falando sobre nomes de bebês, pintando o quarto do bebê de azul claro, segurando minha mão durante o primeiro ultrassom. Mas algo mudou depois que Daniel nasceu.
Ele começou a trabalhar mais tarde, chegando em casa com cheiro de cigarro e perfume que não era meu. Quando eu perguntava sobre isso, ele dizia que eu estava sendo paranoica, que a maternidade estava me deixando louca. Na noite em que ele partiu, Daniel tinha 3 meses. Eu estava exausta, coberta de regurgitação, tentando acalmar um bebê com cólicas 2 da manhã. Ele entrou no quarto com as 2 malas já prontas. Não consigo fazer isso, disse ele. Assim, sem mais nem menos. 4 palavras. Não consigo fazer isso. Lembro-me de estar olhando para ele, com Daniel gritando em meus braços, e perguntando: não consegue fazer o quê? Ser pai. Ser um parceiro. Não consegue fazer o quê? Ele não olhava para mim. Não estou pronto para esta vida. Pensei que estivesse, mas não estou. Preciso de espaço para pensar nas coisas. Espaço. Minha voz falhou. Seu filho tem 3 meses. Você não tem espaço. Você é o pai dele. Ele colocou a mão na maçaneta. Vou mandar dinheiro. Vou ligar. Eu só preciso ir. Isso foi há 7 anos. O dinheiro nunca chegou. As ligações nunca chegaram. Ele simplesmente desapareceu. Trocou de número de telefone, mudou-se para outra cidade, me bloqueou em todas as plataformas. Soube por amigos em comum que ele tinha conseguido uma promoção, se mudado para um apartamento de luxo no centro da cidade, recomeçado a vida como se nunca tivéssemos existido. E eu fiquei ali, com um bebê chorando no colo, num apartamento de um quarto, com apenas $600 na minha conta bancária e sem a menor ideia de como sobreviver. Mas eis a questão sobre chegar ao fundo do poço. Ou você permanece lá, ou crava suas unhas em algo sólido e se ergue centímetro por centímetro. E eu prometi a mim mesma, naquela primeira noite sozinha, que Daniel jamais sentiria a ausência que eu sentia. Que eu seria suficiente para nós dois. Então, quando essa mulher ao telefone me pediu para contar tudo, eu não me contive. Contei a ela sobre as contas do hospital que paguei sozinha. As noites em que trabalhei em turnos duplos enquanto minha vizinha cuidava do Daniel. Os aniversários que o pai dele perdeu. O Natal em que não pude comprar presentes e embrulhei livros da biblioteca. E então eu contei a ela a pior parte. Ele nunca perguntou sobre o filho. Nem uma vez. Em 7 anos. Ouvi sua respiração falhar. E então ela disse algo que fez meu coração parar. O casamento é daqui a 3 horas. Preciso te ver. Agora. Eu a conheci em uma cafeteria a 6 quarteirões do local do casamento. Ela já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa no canto, ainda com seu roupão de seda com o logotipo do hotel no bolso. Seu cabelo estava meio preso, cachos elegantes de um lado, e o outro solto. Ela parecia uma noiva interrompida no meio da transformação. Quando nossos olhares se encontraram, ela começou a chorar. Sentei-me à sua frente e, por um instante, nenhuma de nós disse nada. Então, ela empurrou minha carta para o outro lado da mesa. As 3 páginas que eu havia escrito às 2 da manhã, agora amassadas e manchadas com o que pareciam ser lágrimas. Será que tudo isso é verdade? Ela sussurrou. Cada palavra. Assenti com a cabeça. Ela cobriu o rosto com as mãos. Ele me disse que nunca tinha sido casado. Nunca teve filhos. Disse que passou os 20 e poucos anos definindo sua carreira, que estava esperando a pessoa certa para formar uma família. Disse que eu era essa pessoa. A mentira era tão perfeita, tão completa, que me deixou sem fôlego. Ele não apenas nos abandonou, ele nos apagou. Reescreveu toda a sua história como se fossemos um rascunho descartado. Mas enquanto eu estava sentada ali, observando aquela mulher desmoronar, algo inesperado aconteceu. Não me senti vingada. Senti tristeza. Tristeza por ela. Tristeza pela versão de mim mesma que também acreditava nele. Porque me lembrei de como era ser ela. Lembrei-me das manhãs de domingo no nosso antigo apartamento, antes do Daniel, antes de tudo desmoronar. De como ele fazia panquecas enquanto eu lia o jornal na nossa pequena mesa da cozinha. De como ele beijava o topo da minha cabeça quando colocava minha xícara de café, sempre com creme demais, do jeito que eu gostava. De como passávamos sábados inteiros sem fazer nada, assistindo a filmes, planejando viagens que nunca faríamos, falando sobre a casa que compraríamos um dia, com um quintal grande o suficiente para um cachorro.
Lembrei-me de me sentir segura, de me sentir escolhida, de sentir que finalmente tinha encontrado a minha pessoa. Aquela versão da minha vida agora parece um sonho, algo que aconteceu com outra pessoa. Mas um dia foi real. Foi real, foi boa e eu pensei que duraria para sempre. Lembrei-me da noite em que ele me pediu em casamento. Estávamos num parque à beira do rio, fazendo um piquenique porque não tínhamos dinheiro para um restaurante chique. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado, e ele se ajoelhou ali mesmo, sobre a toalha xadrez. O anel era discreto, mas eu não me importei. Disse sim antes mesmo que ele terminasse de perguntar. Lembrei-me de planejar nosso futuro. Eu ia terminar minha graduação em enfermagem. Ele ia galgar posições até se tornar gerente regional. Teríamos 2 filhos, talvez 3. Uma casa no subúrbio com boas escolas. Férias em família na praia. Sonhos comuns. Lindos sonhos comuns. E me lembrei do momento em que descobri que estava grávida. Fiz o teste no banheiro da lanchonete durante meu intervalo, minhas mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. 2 linhas rosas. Fiquei olhando para elas por 5 minutos inteiros, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, lágrimas de felicidade, lágrimas de terror, tudo ao mesmo tempo. Liguei para ele imediatamente, nem consegui esperar chegar em casa. Ele gritou tão alto ao telefone que minha colega perguntou se estava tudo bem. Vou ser pai, ele repetia. Vou ser pai. Aquela alegria era real. Eu sei que era. Pelo menos por um breve período, foi real. Mas em algum lugar entre os testes de gravidez e as fraldas sujas, entre o sonho e a realidade, ele mudou. Ou talvez não tenha mudado. Talvez eu apenas finalmente tenha visto quem ele realmente era. Um homem que amava a ideia das coisas mais do que as coisas em si. Um homem que podia se afastar do próprio filho e dormir tranquilamente à noite. Olhei para aquela mulher à minha frente, aquela noiva com cabelo meio despenteado e rímel borrado, e me vi aos 23 anos. Vi todas as mulheres que já acreditaram nas promessas de um homem. E eu soube, naquele momento, que precisava contar tudo a ela. Não apenas os fatos, mas a verdade. Toda a verdade, devastadora. Porque, há 7 anos, eu gostaria que alguém tivesse me avisado. Conte-me o que aconteceu depois que ele foi embora, disse ela, com a voz quase inaudível. Respirei fundo. Essa parte ainda doía. Na primeira semana, continuei ligando. O telefone dele estava desligado. Fui até o escritório dele. Disseram que ele havia se demitido. Sem endereço para contato. Sem aviso prévio. Simplesmente sumiu. Frases curtas. É assim que o trauma funciona. Você não consegue pensar em parágrafos quando seu mundo está acabando. Eu tinha $600 na minha conta. O aluguel vencia em 2 semanas. Eu tinha um bebê de 3 meses que precisava de fraldas, fórmula e consultas médicas. Eu ainda não podia voltar a trabalhar. Eu ainda estava me recuperando de uma cesariana de emergência. Eu mal conseguia andar. As mãos da noiva estavam tremendo. Liguei para os pais dele. Disseram que não sabiam onde ele estava. Disseram que não era responsabilidade deles. Disseram que eu deveria ter sido mais cuidadosa. Como se o filho deles não tivesse nada a ver com isso. Como se Daniel tivesse aparecido do nada. Minha voz embargou. Mesmo agora, anos depois, a injustiça ainda me incomoda. Eu solicitei assistência. Sabe o que eles perguntam? Perguntam por que o pai não está ajudando. Perguntam se você tentou entrar em contato com ele. Fazem você provar o abandono como se fosse um crime que você cometeu. Como se fosse sua culpa estar sozinha. Ela estava chorando abertamente agora, mas eu não conseguia impedi-la. Fui ao tribunal para entrar com um pedido de pensão alimentícia. O juiz perguntou onde ele estava. Eu disse que não sabia. Ele disse que eu precisava notificá-lo judicialmente. Eu disse que não sabia onde ele morava. Ele disse que então não havia nada que pudesse fazer. Eu fiquei lá parada, segurando um bebê, sem dinheiro e desesperada. E o sistema me disse que eu não era prova suficiente. A humilhação daquele momento, estar em um tribunal, ser dispensado, ser levado a sentir que eu era o problema. Meu senhorio não se importou com a minha situação. Aluguel era aluguel. Implorei por uma prorrogação. Ele me deu 1 semana.
Eu me lembro daquela semana. Vendi tudo. Meu laptop. Minhas joias. A TV. O sofá. Tudo que valia dinheiro, sumiu. Liguei para todos os meus amigos. A maioria me ignorou. Alguns mandaram $50 aqui, $100 ali. Não foi o suficiente. Nunca foi o suficiente. A noiva me encarava como se eu estivesse descrevendo um filme de terror. Negociei um plano de pagamento com meu senhorio. Peguei um turno da noite em outra lanchonete. Minha vizinha, uma senhora de 70 anos com artrite, cuidava do Daniel enquanto eu trabalhava. Eu chegava em casa às 2 da manhã, dava de comer para ele, dormia 3 horas e fazia tudo de novo. 3 horas de sono. Durante meses. Seu corpo aprende a funcionar em modo de sobrevivência. O Daniel ficou doente. Infecção de ouvido. A conta do pronto-socorro foi de $800. Eu ainda não tinha plano de saúde. Fiz um plano de pagamento também. $50 por mês. Levei 2 anos para pagar uma infecção de ouvido. Tudo se tornou uma questão de cálculo. Comida ou eletricidade. Fraldas ou remédios. Passagem de ônibus ou creche. Perdi os primeiros passos dele porque estava no trabalho. Perdi a primeira palavra. Minha vizinha me contou depois. Chorei no banheiro da lanchonete por 20 minutos. A noiva cobriu a boca. E em meio a tudo isso, o cansaço, a pobreza, o medo, eu continuava pensando que ele voltaria. Que ele ligaria. Que ele se lembraria de que tinha um filho. Que ele sentiria alguma coisa. Culpa. Arrependimento. Qualquer coisa. Mas ele não fez isso. No primeiro aniversário do Daniel, eu esperei. Pensei que, com certeza, no primeiro aniversário do filho, ele entraria em contato. Fiquei checando meu celular. Nada. Fiz um bolo de caixinha. Cantei parabéns para você sozinha no nosso apartamento. E percebi, ele não ia voltar. Nunca. Foi aí que tudo desmoronou. Não no dia em que ele foi embora. No dia em que aceitei que ele nunca mais voltaria. Então, quando você me pergunta se minha carta é verdadeira, sim. Cada palavra. Mas eis o que eu não escrevi. Inclinei-me para frente. Ele é capaz disso. De olhar para alguém que ele criou, alguém que compartilha seu DNA, seus olhos, seu sorriso, e não sentir nada. Se ele consegue fazer isso com o próprio filho, o que você acha que ele fará com você no dia em que as coisas ficarem difíceis? As palavras pairavam entre nós como fumaça. Lá fora, os sinos da igreja começaram a tocar. O casamento começaria em menos de 2 horas. Ela fez a pergunta que eu tanto temia. Como você sobreviveu? Eu ri, mas não era um som feliz. Mal sobrevivi mal. A verdade é que a sobrevivência não se resume a um grande momento heróico. São 1000 pequenas falhas que quase te matam. Tentei voltar a estudar. Me inscreve para bolsas de estudo, auxílios, tudo. Consegui entrar em um curso de enfermagem. Estava tão animada. Finalmente, um caminho a seguir. Aí percebi que não tinha dinheiro para comprar os livros. Os usados custavam $400. Eu não tinha $400. Nem 40. A noiva ouvia atentamente, como se sua vida dependesse disso. Tentei pedir ajuda à escola. Disseram que havia um fundo para alunos em dificuldades, mas que era por ordem de chegada. Quando cheguei lá, já tinha acabado. Uma assistente social sugeriu que eu fizesse um cartão de crédito. Solicitei. Recusado. Meu crédito está ruim por causa de contas médicas não pagas. É um dilema sem solução. Você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Você precisa de crédito para obter crédito. Tentei aulas online. Mais baratas, mais flexíveis. Eu podia estudar enquanto Daniel dormia. Mas ele tinha 2 anos. Crianças de 2 anos não dormem em horários previsíveis. Eu estava no meio de uma aula e ele acordava gritando. Reprovei em 2 matérias porque não consegui entregar os trabalhos a tempo. Cada tentativa parecia como bater de frente com uma parede. Tentei namorar uma vez. Um cara da lanchonete parecia legal. Saímos. Tudo estava bem até eu mencionar que tinha um filho. Ele simplesmente se levantou, colocou dinheiro na mesa e foi embora. Nem terminou o café.
Essa doeu mais do que eu esperava. Tentei pedir ajuda à família dele. Só uma vez, juro, só uma vez. Liguei para a mãe dele no 3º aniversário do Daniel. Eu disse: ele é seu neto. Você não quer conhecê-lo? Ela respondeu: meu filho fez a escolha dele. Eu o apoio. E desligou na minha cara. A rejeição não veio apenas dele. Veio de todos que o escolheram em vez de uma criança inocente. Tentei fazer terapia. O centro comunitário oferecia aconselhamento gratuito. Fui 2 vezes. A terapeuta era gentil, mas ficava perguntando o que eu tinha feito para que ele fosse embora, como se devesse haver algo. Como se fosse um quebra-cabeça que eu pudesse resolver se procurasse com atenção suficiente. Até mesmo a ajuda veio acompanhada de acusações. Tentei ser forte pelo Daniel. Essa foi a parte mais difícil. Ele perguntava sobre o pai, e eu tinha que sorrir e mentir. Papai está trabalhando longe. Papai te ama muito. Papai estaria aqui se pudesse. Mentiras em cima de mentiras porque a verdade, que o pai dele escolheu abandoná-lo, o destruiria. A noiva estava chorando de novo, mas eu não conseguia parar. Certa noite, Daniel tinha 4 anos. Ele fez um cartão para o Dia dos Pais na pré-escola. Estava muito orgulhoso. Ele desenhou um homem alto e um menino de mãos dadas. Perguntou se podíamos enviar o cartão para o papai. Eu disse que sim. Enderecei para o último endereço conhecido dele. Voltou com devolver ao remetente. Escondi no lixo para que Daniel não visse. Pequenas crueldades. Morte por 1000 cortes de papel. Mas eis o que aprendi. Olhei-a diretamente nos olhos. O fracasso me ensinou mais do que o sucesso jamais poderia. Cada porta fechada me mostrou que eu era mais forte do que pensava. Cada rejeição provou que eu podia sobreviver a mais uma. Eu não estava prosperando. Eu mal conseguia funcionar. Mas eu ainda estava de pé. Os sinos da igreja tocaram novamente. Faltava 1 hora para a cerimônia. Você tem uma escolha agora que eu nunca tive, eu disse. Você pode ir embora antes de ficar presa. Antes que haja filhos. Antes que anos da sua vida desapareçam com alguém que não te valoriza. O celular dela vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. Onde você está? Todos estão esperando. Ela ficou olhando fixamente. Depois olhou para mim. O que você faria? Ela sussurrou. Não respondi à pergunta dela imediatamente. Em vez disso, contei a ela sobre a pior noite. A noite em que quase desisti. Daniel tinha 5 anos. Morávamos no mesmo apartamento minúsculo havia 4 anos. Eu ainda trabalhava em 2 turnos, ainda afundava em dívidas, ainda estava sozinha. Uma noite, cheguei do trabalho à meia-noite. Minha vizinha havia deixado um bilhete. Daniel está com febre. Dei remédio para ele. Ele está dormindo. A noiva se inclinou para a frente. Fui ver como ele estava. Ele estava com febre alta. O termômetro marcava 39,4 graus Celsius. Liguei para a linha direta de enfermagem. Disseram que se chegasse a 40 graus Celsius, eu deveria ir ao pronto-socorro. Sentei ao lado da cama dele com uma toalha fria, checando o termômetro a cada 10 minutos, rezando para que a temperatura não subisse mais, porque eu não tinha dinheiro para outra conta do pronto-socorro. Isso é pobreza. Rezar para que a febre do seu filho não aumente porque você não tem dinheiro para pagar um atendimento médico. Às 3 da manhã, a febre passou. Ele abriu os olhos e disse: Mamãe, tive um pesadelo. Perguntei sobre o que era. Ele disse: Sonhei que o papai voltou, mas não sabia quem eu era. Precisei parar. Mesmo agora, essa lembrança me destrói. Eu o abracei até que ele adormecesse novamente. Depois fui ao banheiro, fechei a porta, sentei no chão e desabei. Falido. Essa é a única palavra que descreve a situação. Chorei tanto que não conseguia respirar. Anos me mantendo firme, anos sorrindo apesar da dor, fingindo que estava tudo bem, sendo forte, tudo desmoronou. Olhei para mim mesma no espelho e não reconheci a mulher que me encarava. A maquiagem da noiva estava completamente arruinada. Pensei em acabar com tudo. Não de uma forma dramática. Apenas parar. Desaparecer.
Daniel estaria melhor sem mim. Talvez a família do pai dele o acolhesse. Talvez o Estado encontrasse um lar melhor para ele. Talvez qualquer pessoa pudesse fazer melhor do que eu. Este foi o fundo do poço. O fundo do poço absoluto. Fiquei sentada naquele chão do banheiro por 2 horas. Não me mexi. Não pensei. Apenas existi naquele espaço cinzento onde nada importava. Então, Daniel bateu na porta. Mamãe, você está bem? Sua vozinha, tão preocupada. Abri a porta. Ele estava segurando seu ursinho de pelúcia favorito. Aquele que minha vizinha lhe dera no seu 3º aniversário porque eu não tinha dinheiro para comprar um presente. O urso estava esfarrapado, sem um olho, remendado com fita adesiva. Ele me entregou o ursinho e disse: "O urso me faz sentir melhor quando estou triste. Talvez ele faça você se sentir melhor também." Então ele sentou no meu colo e me abraçou. Aquele momento. Ele não sabia que estávamos sem dinheiro. Ele não sabia que o pai o havia abandonado. Ele não sabia que eu estava sentada no chão pensando em desistir. Tudo que ele sabia era que a mãe dele estava triste e ele queria ajudar. Amor puro e descomplicado de uma criança de 5 anos com febre e um ursinho de pelúcia quebrado. Eu o abracei e percebi, não podia desistir. Não porque eu fosse forte, mas porque ele precisava de mim. E talvez, só talvez, a necessidade de ser necessária fosse o suficiente. A noiva estava soluçando. Naquela noite, naquele chão do banheiro, algo mudou. Parei de esperar que o pai dele voltasse. Parei de esperar pelo resgate. Parei de esperar que a vida ficasse mais fácil. Eu simplesmente comecei. Começar o quê? Eu nem sabia ainda. Na manhã seguinte, matriculei-me novamente em aulas online. Se tivesse falhado antes, tentaria de novo. Se não tivesse dinheiro para os livros didáticos, daria um jeito. Se estivesse exausta, todo mundo fica exausto. Eu daria um jeito. Pequena decisão. Mudança drástica. Mas algo dentro de mim ainda pulsava. Algo teimoso, raivoso e determinado. Algo que dizia: ele não vai vencer. Ele não vai me destruir. Olhei para a noiva. Então, quando você me pergunta o que eu faria, não posso responder. Só você sabe com o que consegue conviver. Mas posso te dizer o seguinte: chegar ao fundo do poço me ensinou quem eu realmente era. E descobri que era mais forte do que jamais imaginei. O telefone dela vibrou novamente. Onde você está? Ela olhou fixamente para a tela. Depois para mim. Depois para minha carta sobre a mesa. Conte-me como você sobreviveu, ela sussurrou. Conte-me tudo. Tudo começou com um cartão da biblioteca. A noiva parecia confusa, mas eu continuei. Depois daquela noite no chão do banheiro, eu não tinha como pagar a mensalidade da faculdade. Não tinha como comprar os livros didáticos. Não tinha como pagar a babá. Mas a biblioteca era gratuita. Então eu fui. Este foi o momento. A decisão silenciosa que mudou tudo. Todas as terças e quintas-feiras, eu deixava o Daniel na pré-escola. Ia à biblioteca e lia. Revistas médicas. Livros de enfermagem. Guias de estudo. Tudo o que me obrigavam a comprar para a faculdade, eu encontrava lá de graça. Pequeno gesto. Grande mudança. Uma bibliotecária chamada Margarete percebeu. Ela começou a separar livros para mim, colocando-os de lado. Ela nunca perguntou por quê. Ela simplesmente ajudou. Um dia, ela disse: há um laboratório de informática no andar de cima. Internet gratuita. Impressão gratuita. Então, ela me entregou uma programação de cursos de certificação gratuitos oferecidos online. Um gesto de bondade de um estranho quando eu já havia perdido a fé na humanidade. Me matriculei em um programa de certificação de auxiliar de enfermagem. Gratuito. 8 meses. Tudo online. Eu podia estudar durante os cochilos do Daniel, depois que ele ia dormir, nos meus intervalos de almoço. Não era faculdade de enfermagem, mas era alguma coisa. Era um passo à frente. Avançar. Era só isso que importava. Parei de dormir. 4, talvez 5 horas por noite. Eu trabalhava meu turno na lanchonete, chegava em casa,
Colocava o Daniel para dormir e estudava até às 2 da manhã. Acordava às 6. E fazia tudo de novo. A noiva ouvia como se eu estivesse descrevendo uma guerra. Eu falhei no primeiro teste prático. De forma espetacular. Chorei no banheiro da biblioteca. Margarete bateu na porta. Ela não disse nada. Apenas deslizou uma barra de chocolate por baixo da divisória e esperou. Quando saí, ela disse: "Você tentará novamente amanhã." Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Tentei de novo. E de novo. E de novo. 6 meses depois, fiz a prova de verdade. Estava tão nervosa que quase vomitei no estacionamento. Daniel estava com meu vizinho. Eu tinha dito a ele que ia fazer uma prova que nos ajudaria a ter uma vida melhor. Ele fez um cartão da sorte para mim com giz de cera. Guardei no bolso. Sempre que eu duvidava de mim mesma, eu tocava naquele cartão. Passei. Por 3 pontos. Por pouco. Mas passar é passar. A noiva sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Na primeira vaga para a qual me candidatei, disseram que eu era qualificado demais, o que era um código para velho demais. Na segunda, disseram que precisavam de alguém com experiência. Na terceira, na quarta, na quinta, rejeições. Sempre rejeições. Mas algo havia mudado em mim. Eu não era mais a mulher no chão do banheiro. Eu era alguém que tinha sobrevivido ao pior e continuado em frente. A rejeição não podia me matar. Nada podia me matar. Eu já tinha morrido e voltado. Morte e ressurreição. Repetidamente. A 17ª candidatura. Uma pequena clínica nos arredores da cidade. Chamaram-me. O médico que me entrevistou foi direto. Você é mais velho do que a maioria dos candidatos. Está fora do mercado de trabalho. Por que eu deveria contratá-lo? Olhei-o nos olhos e disse algo que nunca tinha dito em voz alta. Porque ninguém vai trabalhar mais duro do que eu. Ninguém vai se importar mais do que eu. Ninguém tem mais a provar do que eu. Não estou aqui por conveniência. Estou aqui por sobrevivência. E não sei mais como desistir. Ele me contratou na hora. Meu primeiro salário foi de $1.847. Depois dos impostos. Fiquei olhando para ele por 10 minutos. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha visto de uma vez. Mais do que eu ganhava em um mês na lanchonete. Levei o Daniel ao supermercado e disse para ele escolher o que quisesse. Ele escolheu uma caixa de cereal de marca famosa. Daquelas com um personagem de desenho animado. Nós sempre comprávamos a marca genérica. Naquela noite, jantamos cereal em nosso pequeno apartamento. E eu me senti rica. Não pelo dinheiro, mas porque eu tinha conseguido. Eu tinha lutado para sair daquela situação. Centímetro por centímetro. Fracasso após fracasso. Eu tinha conseguido. A noiva chorava novamente, mas de uma forma diferente agora. Não era tristeza. Era algo mais. Mas eis o que preciso que você entenda. Inclinei-me para frente, certificando-me de que ela ouvisse cada palavra. O ponto de virada não foi o emprego. Não foi passar no teste. Nem mesmo foi aquela noite no chão do banheiro. O ponto de virada foi na manhã seguinte, quando decidi que o abandono dele não me definiria. Quando decidi que eu valia mais do que ele dizia que eu valia. Essa decisão silenciosa e obstinada. Você está no momento decisivo agora. Bem aqui. Nesta cafeteria. 45 minutos antes de você entrar na igreja. O telefone dela vibrou. Uma foto apareceu. Os padrinhos e madrinhas alinhados, à espera. Ela olhou para a foto. Depois para mim. Depois para a porta. E eu vi. O exato momento em que ela decidiu. Conte-me o resto. Conte-me como você reconstruiu sua vida. Assenti com a cabeça. Esta parte foi mais fácil. Esta parte tinha luz. O trabalho na clínica foi o primeiro passo. Depois vieram os outros. Rápido. Um após o outro. Falei rapidamente agora, acompanhando o ritmo daqueles anos. Primeiro mês. Primeiro salário. Aluguel pago em dia. Primeira vez em 5 anos. No segundo mês, economizei $200. Abri uma conta poupança.
O caixa me parabenizou como se eu tivesse ganhado na loteria. Terceiro mês. Dia da foto escolar do Daniel. Comprei uma camisa nova para ele. Não em um brechó. Em uma loja de verdade. Ele usou a camisa por uma semana inteira. Cada vitória pequena. Cada vitória enorme. Quarto mês. Paguei uma conta médica. $47. A menor de todas. Mas já era. Risquei da lista. Pronto. Quinto mês. Daniel foi convidado para uma festa de aniversário. Eu podia comprar um presente. Um presente de verdade, embrulhado em papel de embrulho de verdade. Não em jornal reciclado. A noiva sorria em meio às lágrimas. Sexto mês. O fundo de emergência chegou a $500. Meu carro quebrou. Consegui consertá-lo. Não precisei escolher entre transporte e comida. Sétimo mês. Me inscreve novamente na faculdade de enfermagem. Desta vez, em uma faculdade de verdade. Presencial. Com minha certificação e experiência profissional, me qualifiquei para uma bolsa de estudos. Construindo. Sempre construindo. Oitavo mês. Fui aceito. Programa de meio período. 3 anos. Eu poderia trabalhar e estudar. Seria um inferno, mas eu já sobrevivi a coisas piores. Nono mês. Daniel aprendeu a ler. Fomos juntos à biblioteca. Ele tirou sua própria carteirinha. Margarete ainda estava lá. Ela chorou quando nos viu. 10º mês. Primeira nota A em uma prova da faculdade de enfermagem. Pendurei na geladeira ao lado do desenho do Daniel. 11º mês. Paguei mais uma conta médica. Depois outra. E mais outra. 10 meses. 1 ano na clínica. O chefe me deu um aumento. $2 a mais por hora. Isso dá $80 a mais por semana. $320 a mais por mês. Uma fortuna. As vitórias agora vinham mais rapidamente. Segundo ano, mudamos para um apartamento maior. 2 quartos. Daniel tinha seu próprio quarto. Seu próprio espaço. Eu fiquei parada na porta e chorei. Comprei móveis que não eram de segunda mão. Um sofá que não afundava. Uma mesa com 4 cadeiras combinando. O Daniel começou a jogar futebol. Eu tinha dinheiro para as mensalidades, as chuteiras e o uniforme. Eu ia a todos os jogos. Entrei para a lista de honra do reitor. Depois entrei de novo. E de novo. Quitei a última conta médica. Todas elas sumiram. 7 anos de dívidas, eliminadas. Terceiro ano. Estágios clínicos. Pediatria. Eu era boa nisso. Melhor do que boa. As enfermeiras diziam que eu tinha um dom para lidar com crianças assustadas. Eu entendia o medo. Compreensão que nasce da sobrevivência. O Daniel fez 8 anos. Fizemos uma festa. Uma festa de verdade. 10 crianças. Pizza. Bolo de confeitaria. Balões. O apartamento estava um caos. Foi perfeito. Formatura. Beca e Capelo. Daniel estava sentado na primeira fila. Quando chamaram meu nome, ele se levantou e comemorou. Todos se viraram para olhar. Eu não liguei. Passei no exame de enfermagem. De primeira. Emoldurei a licença. Pendurei ao lado do meu diploma. Fui contratada pelo hospital. Ala pediátrica. Benefícios completos. Plano de aposentadoria 401k. Plano de saúde. Plano odontológico. Plano de visão. Tudo. Primeiro dia. Vesti um uniforme com meu nome bordado. RN depois. Enfermeira registrada. Eu merecia essas letras. A noiva me encarava como se eu tivesse criado asas. Comprei um carro. Não é novo, mas é confiável. Chega de ônibus. Chega de pedir carona. 9º aniversário do Daniel. Ele perguntou o que eu queria de presente. Eu disse que já tinha tudo. Abri uma conta poupança para a faculdade dele. Pequenas contribuições. Mas alguma coisa. Um futuro. 4º ano. Promovida a enfermeira-chefe. Liderando turnos. Treinando novas enfermeiras. Eu. A garota que não tinha dinheiro para comprar livros didáticos.
Construindo. Sempre construindo. Tijolo por tijolo. Perdoei a dívida que meu pai nunca pagou. Não por ele. Por mim. Carregar essa raiva era como beber veneno e esperar que ele morresse. O telefone da noiva vibrou novamente. 15 minutos. Mas ela já não estava mais olhando para aquilo. Ela estava olhando para mim. Olhando mesmo. Você fez tudo isso sozinha? Ela sussurrou. Não, eu disse. Eu fiz isso com Daniel. Para Daniel. Por causa de Daniel. Ele nunca foi um fardo. Ele sempre foi a razão. Ela fez a pergunta que eu vinha evitando. Ele já tentou entrar em contato com você? Para ver o Daniel. Minha expressão deve ter mudado, porque ela se inclinou para frente. Ele fez, não fez? Assenti lentamente. A lembrança ainda doía. No ano passado, Daniel tinha 10 anos. Eu estava trabalhando em um turno duplo no hospital. Recebi um telefonema da escola dele. Disseram que um homem, alegando ser o pai de Daniel, tentou tirá-lo da escola. A mão da noiva voou até a boca. Saí do trabalho imediatamente. Passei por todos os sinais vermelhos. Quando cheguei lá, Daniel estava sentado na sala do diretor. Seguro. Confuso. A escola tinha um protocolo. Sem autorização judicial, eles não podiam liberá-lo para ninguém que não estivesse na lista de pessoas autorizadas. Minhas mãos tremiam ao me lembrar disso. Daniel olhou para mim e disse: Mamãe, um homem disse que era meu pai. Mas isso não é verdade, né? Você disse que ele mora longe. E eu tive que olhar para o meu filho de 10 anos e contar a verdade para ele. A verdade que eu o protegi por uma década. Eu disse a ele que o pai o abandonou quando ele era bebê, que escolheu não fazer parte das nossas vidas, que não foi culpa do Daniel, nunca foi culpa do Daniel. Mas algumas pessoas não são capazes do amor que prometem. Daniel chorou. Não alto. Apenas lágrimas silenciosas que me destruíram. Ele perguntou por quê. Porque ele não era suficiente. Porque o pai dele não o queria. E eu não tinha respostas. Nenhuma boa resposta. A noiva estava chorando novamente. Mais tarde naquela noite, o pai dele ligou para o meu celular. Não sei como ele conseguiu o número. Ele disse que queria se reconectar. Que tinha cometido erros, mas queria uma segunda chance. Que ia se casar e queria apresentar Daniel à sua nova família. Nova família. Como se fossemos a versão antiga, descartada. Perguntei-lhe onde estivera. 10 anos. Onde estava ele nos primeiros passos, nas primeiras palavras, no primeiro dia de aula, nas febres, nos pesadelos, nos jogos de futebol, nos aniversários? Onde estava ele quando Daniel precisou de pontos, quando aprendeu a andar de bicicleta, quando ganhou o concurso de soletração? Minha voz estava se elevando. Ele disse que estava se descobrindo. Que não estava pronto naquela época, mas que estava pronto agora. Como se Daniel fosse uma assinatura da Netflix, que ele pudesse pausar e retomar quando quisesse. A raiva que eu sentia naquela época, eu a sinto agora. Eu disse a ele que não. Absolutamente não. Ele não tinha o direito de simplesmente voltar e perturbar a vida que tínhamos construído. Ele não tinha o direito de ser chamado de pai. A biologia não te torna pai. O que te torna pai é a sua presença. Ele ameaçou entrar com uma ação judicial. Direito de guarda. Direito de visita. Eu ri. Ri mesmo. Disse para ele tentar. Para contratar um advogado, ir ao tribunal, explicar ao juiz onde ele esteve por 10 anos. Explicar a ausência de pensão alimentícia. Explicar o abandono. Eu guardei todos os registros. Todos os recibos. Todas as contas médicas pagas sozinha. Todos os formulários escolares com apenas o meu nome. Todas as fotos de aniversário com o espaço vazio onde ele deveria estar. Documentação de ausência. Ele desligou. Nunca mais ligou. Mas o estrago já estava feito. Daniel mudou depois disso. Começou a fazer perguntas. Começou a pesquisar sobre o pai no Google. Encontrou as redes sociais dele. Viu fotos dele feliz, bem-sucedido, vivendo uma vida que não nos incluía. A dor de ver seu pai ou sua mãe escolher todos, menos você. Uma noite,
Encontrei Daniel chorando na cama. Ele disse: talvez eu não seja bom o suficiente. Talvez haja algo de errado comigo. E eu o abracei e disse que não havia nada, absolutamente nada, de errado com ele. Que o fracasso do pai não era o fracasso dele. Mas como convencer uma criança de que ela é digna quando o próprio pai diz o contrário? A noiva encarava o celular. A foto da festa de casamento. A ele. Esse é o homem com quem você está prestes a se casar. Eu disse baixinho. O homem que tentou ver o filho uma vez a cada 10 anos, não porque sentisse saudades, mas porque queria cumprir uma formalidade. Para se sentir uma boa pessoa sem se esforçar para ser uma. Ela estava pálida. E aqui está o que você precisa entender. Isso não tem a ver comigo. Não tem a ver com vingança. Tem a ver com você. Com quem você está confiando sua vida, seu futuro, seus filhos, se você os tiver. Lá fora, começou a tocar música. O cortejo. A cerimônia estava começando. O telefone dela tocou. O nome dele na tela. Onde você está? Ela olhou para o telefone. Para mim. Para a porta. E então ela fez algo que eu jamais esperava. Ela respondeu. Ela colocou o telefone no viva voz. Sua voz ecoou pela cafeteria. Irritada. Impaciente. Onde diabos você está? Todo mundo está esperando. Sua mãe está tendo um colapso nervoso. O celebrante está ameaçando ir embora. O que está acontecendo? A voz da noiva era calma. Calma demais. Estou com alguém. Alguém que você conhece. Silêncio. Então, quem? A mãe do seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não sei do que você está falando. Ela riu. Não era um riso feliz. Você vai mesmo mentir? Agora? Minutos antes do nosso casamento? Eu conseguia ouvir pessoas ao fundo perguntando o que estava acontecendo. Querida, escuta, quem quer que seja essa mulher, ela está mentindo. Eu não tenho um filho. Eu já te disse, nunca fui casada, nunca tive filhos. Ela é louca. A noiva olhou para mim. Eu assenti com a cabeça. O nome dele é Daniel. Ele tem 10 anos. Ele tem os seus olhos. O seu sorriso. O seu aniversário é no mesmo mês que o seu. Mais silêncio. Depois, na defensiva. Então, uma criança qualquer tem os meus olhos. Isso não significa que. Ela tem fotos. Certidão de nascimento. Registros hospitalares. 7 anos de recibos de tudo que você nunca pagou. Tudo que você abandonou. A voz dele mudou. Ficou mais dura. Você convidou meu ex para o nosso casamento? Você está louco? Não, disse ela. Não fui convidada. Mas escrevi uma carta para você. E sua noiva leu antes de dizer sim. Que sorte a dela. Ouvi uma comoção. Vozes. O que está acontecendo? O casamento vai acontecer? Onde você está? O tom dele mudou. Agora. Implorava. Volte. Vamos conversar sobre isso. Seja lá o que ela tenha te dito, não é? Não é o quê? A voz da noiva era firme. Não é verdade. Não é importante. Não é sua responsabilidade. Perfeito. Cada palavra. Uma lâmina. Cometi erros. Eu era jovem. Não estava pronto para ser pai. Mas agora sou diferente. Estou pronto para formar uma família com você. Comigo? Ela interrompeu. Você já tem uma família. Um menino de 10 anos que não sabe por que o pai o abandonou. Que acha que não é bom o suficiente. Que carrega essa rejeição como uma cicatriz. Senti lágrimas nos meus olhos. Ouvir alguém defender o Daniel daquele jeito. Isso não é justo. Você não entende. Não, você não entende. A voz dela se elevou. Eu li a carta dela. Cada palavra. Eu soube o que você fez. Como você foi embora quando seu filho tinha 3 meses. Como você trocou de número. Como você nunca mandou dinheiro. Como você apagou tudo como se não fosse nada. As pessoas definitivamente estavam prestando atenção agora. Ouvi suspiros de espanto. E sabe qual é a pior parte?
Você me disse que nunca tinha sido casado, que nunca tinha tido filhos. Você mentiu na minha cara por 2 anos. Construiu todo o nosso relacionamento em cima de uma mentira. Eu posso explicar. Explicar o quê? Explicar como você é capaz de olhar para o seu próprio filho e não sentir nada. Explicar como você será diferente com os nossos filhos. Porque era isso que eu pensava, que teríamos filhos um dia. E agora estou aqui sentada me perguntando o que acontece quando as coisas ficarem difíceis. Quando o bebê não parar de chorar. Quando as contas se acumularem. Quando a vida deixar de ser perfeita. Sua voz falhou. O que acontece quando eu não for mais conveniente? Essa pergunta ficou no ar. Você também vai me abandonar? E aos nossos filhos? Vai se reinventar de novo? Vai dizer para sua próxima noiva que nós nunca existimos? Ele permaneceu em silêncio. Responda-me. Isso é ridículo. Você está dando ouvidos a uma ex-namorada amargurada em vez de a mim. Estou ouvindo uma mãe que criou seu filho sozinha, que trabalhou em 3 empregos, que fez faculdade de enfermagem enquanto ele dormia, que construiu uma vida do zero porque você a deixou sem nada. Tapei a boca. Ela entendeu. Ela realmente entendeu. E sabe o que ela me disse? Ela me disse que eu tenho uma escolha que ela nunca teve. Posso ir embora antes de ficar presa. Antes de ter filhos. Antes que anos da minha vida desapareçam nas mãos de alguém que não os valoriza. Meu bem, por favor. Não me chame assim. Nunca mais me chame assim. Ouvi-o tentar uma tática diferente. Agora estava com raiva. Você está cometendo um grande erro. Jogando fora tudo o que construímos por causa de uma história qualquer. Não é uma história. É a verdade. E a verdade é que você não é quem finge ser. E eu não vou passar a minha vida me perguntando quando você vai fingir que eu nunca existi. Catarse. Pura catarse. O casamento está cancelado. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério. Não vou me casar com você. Nem hoje. Nem nunca. Ela desligou. A cafeteria estava silenciosa. Todos estavam ouvindo. Então, lentamente, alguém começou a bater palmas. Depois, outra pessoa. E então, toda a cafeteria irrompeu em aplausos. A noiva olhou para mim, com o rímel borrado e o vestido de casamento amassado, e riu. Riu mesmo. Eu estava prestes a me casar com ele, sussurrou ela. Eu estava a minutos de cometer o maior erro da minha vida. Mas você não fez isso, eu disse. Você escolheu a si mesma. Lá fora, imaginei o caos. O local do casamento. Os convidados. Ele, exposto diante de todos. Justiça. Não vingança. Justiça. Ficamos sentados naquela cafeteria por mais 1 hora. Os aplausos cessaram. Os outros clientes voltaram às suas vidas. Mas nós ficamos. Você o odeia? Perguntou ela em voz baixa. Pensei nisso. Pensei muito nisso. Sim, eu o odiei. Durante anos, eu o odiei com todas as minhas forças. Esse ódio me aquecia nas noites frias. Me dava energia quando eu queria desistir. Era o fogo que me impulsionava para frente. Ela estava ouvindo com todo o corpo. Mas o ódio é exaustivo. É como carregar uma pedra morro acima todos os dias. Eventualmente, você percebe que o peso está te esmagando, não a ele. Ele está bem. Ele seguiu em frente. Ele está vivendo a vida dele. A única pessoa que sofre com seu ódio é você. Essa foi a verdade que aprendi da maneira mais difícil. Então, quando você parou de odiá-lo? O dia em que percebi que Daniel estava observando. Aquele momento voltou à minha memória com clareza. Daniel tinha 7 anos. Estávamos no carro. Uma música começou a tocar no rádio. Uma que o pai dele costumava tocar. Sem pensar, mudei de estação e disse algo amargo. Daniel perguntou por que eu não gostava daquela música. Eu disse que me lembrava do pai dele. Ele ficou em silêncio. Então perguntou: Mamãe, você odeia meu pai? Os olhos da noiva se encheram de lágrimas novamente. Eu queria dizer sim. Queria listar todos os motivos. Mas olhei para aquele menino de 7 anos,
aquela criança linda que compartilhava o DNA do pai, e percebi: se eu o ensinasse a odiar, estaria dando ao pai dele poder sobre nós dois para sempre. Essa foi a mudança. A transcendência. Então eu lhe contei a verdade, mas de uma forma diferente. Disse que o pai dele era uma pessoa que tomava decisões que nos magoavam. Mas essas decisões tinham a ver com o medo e a fraqueza dele, não com o valor do Daniel. E que nós podíamos escolher não carregar mais essa dor. O perdão não é para eles. É para você. Daniel perguntou se eu perdoava o pai dele. Eu disse que estava trabalhando nisso. Que perdoar não significa que o que ele fez foi certo. Significa que não vou mais deixar que o que ele fez controle a minha vida. A noiva sentiu com a cabeça, e a compreensão se espalhou por seu rosto. Foi aí que tudo mudou. Parei de checar as redes sociais dele. Parei de imaginar cenários de vingança. Parei de contar a história como se eu fosse uma vítima. Comecei a contá-la como se eu fosse uma sobrevivente. As palavras importam. As histórias que contamos a nós mesmos importam. E o mais louco, depois que me livrei do ódio, passei a ter muito mais energia. Energia para o Daniel, para a minha carreira, para construir a vida que eu realmente queria, em vez da vida que me deviam. Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Você me salvou, ela sussurrou. Você me salvou de anos de sofrimento. Balancei a cabeça negativamente. Não, você se salvou. Eu apenas lhe disse a verdade. Você foi quem escolheu me ouvir. Isso era importante. Ela precisava assumir o controle do seu poder. A maioria das pessoas teria ignorado a carta. A maioria teria prosseguido com o casamento porque tudo já estava planejado. Porque já tinham dito sim. Porque desistir parecia mais difícil do que ficar. Mas ela não fez isso. Você escolheu a verdade em vez do conforto. Isso exige uma coragem que a maioria das pessoas nunca encontra. Ela estava chorando, mas agora estava sorrindo. E agora? Nem sei quem sou sem ele. Estivemos juntos por 2 anos. Planejei todo o meu futuro em função dele. Reconheci esse medo. Eu o vivi. Agora você vai descobrir quem você é. O que você quer. Do que você é capaz. E será assustador e libertador na mesma medida. Ela enxugou os olhos. Você terá momentos de dúvida. Noites em que se perguntará se fez a escolha certa. As pessoas dirão que você exagerou. Que todos merecem uma segunda chance. Que você jogou fora uma boa oportunidade. Isso era inevitável. Mas lembre-se do seguinte: um homem capaz de apagar o próprio filho da vida pode apagar qualquer um. O caráter não muda só porque as circunstâncias mudam. E você merece alguém cujo pior dia não signifique abandonar as pessoas que mais precisam dela. Verdade universal. Verdade simples. A lição aqui não é sobre ele. É sobre você. Sobre reconhecer o seu valor. Sobre se recusar a se contentar com alguém que vê o amor como condicional. Ela apertou minha mão. Você vai ficar bem? Perguntei. Ela riu em meio às lágrimas. Não sei. Mas serei melhor do que teria sido casada com ele. Verdade. E um dia, quando você encontrar alguém que esteja sempre presente, que não fuja quando as coisas ficarem difíceis, que te veja e te escolha todos os dias, você entenderá por que isso teve que acontecer. Ela assentiu com a cabeça. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você acredita em perdão? Mesmo? Pensei em Daniel. Na vida que tínhamos construído. Em quão longe tínhamos chegado. Acredito em deixar ir. Acredito que guardar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Acredito que algumas pessoas não merecem perdão, mas eu mereço paz. E lá estava ela. A sabedoria conquistada através do sofrimento. Paz não é o mesmo que perdão. Paz é decidir que eles não vão mais morar de graça na sua cabeça. Ela entendeu. Eu pude ver nos olhos dela. Lá fora, o sol se punha. O casamento que nunca aconteceu provavelmente já havia terminado. Os convidados provavelmente estavam fofocando. Sua reputação provavelmente estava arruinada. Mas naquela cafeteria, uma mulher escolheu a si mesma. E isso era tudo. Eu estava dobrando roupa de novo. A mesma rotina.
O mesmo apartamento. Embora tivéssemos nos mudado para um maior no ano passado. Daniel estava na escola. Meu turno só começaria dali a 2 horas. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Quase não abri. Mas algo me fez clicar. Era uma foto. A noiva. Não, não mais a noiva. Apenas uma mulher. Seu nome era Sara. Ela estava em frente a uma universidade, segurando os documentos de aceitação. Pós-graduação. Psicologia. Ela estava sorrindo. A mensagem dizia: começo em 2 semanas. Obrigada por me mostrar o que é força. Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo. Ela havia escolhido a si mesma. E agora estava construindo a vida que realmente desejava. Daniel chegou em casa naquela tarde com uma autorização. Viagem de acampamento pai-filho. Havia um campo. Assinatura do pai responsável. Ele me entregou sem hesitar. Você vem, mãe? Eu sei que diz pai-filho, mas vocês dois são. Ambos. Pai e mãe. Tudo. Claro que irei, eu disse. Ele me abraçou forte. Você é a melhor mãe que alguém poderia ter. E lá estava. O ciclo se completou. Há 7 anos, eu estava arrasada no chão do banheiro, convencida de que não era suficiente. Hoje, eu sou suficiente. Mais do que suficiente. A carta que escrevi para Sara, aquela que impediu um casamento, não era sobre vingança. Era sobre a verdade. Sobre uma mulher que estendeu a mão através do vazio para salvar outra da mesma dor. Passamos grande parte da vida protegendo segredos. Escondendo cicatrizes. Fingindo que estamos bem quando, na verdade, estamos desmoronando. Mas e se disséssemos a verdade? E se estendêssemos a mão para a pessoa que está onde nós estávamos e disséssemos: eu sobrevivi a isso. Você também pode. Você não precisa cometer os meus erros. Esse é o verdadeiro poder. Não está no sofrimento, mas na palavra. Imprimi a foto da Sara e coloquei na minha geladeira, bem ao lado dos desenhos do Daniel e do meu diploma de enfermagem. Lembranças. Evidências. Provas de que somos mais fortes do que pensamos. Naquela noite, Daniel e eu preparamos o jantar juntos. Nada sofisticado. Espaguete de caixinha. Pão de alho congelado. Mas era nosso. Feito do zero, do nada, com amor. Enquanto colocava na cama, ele fez a pergunta que costumava fazer quando era mais novo. Mamãe, você acha que meu pai pensa em mim alguma vez? Eu costumava mentir. Agora eu digo a verdade. Talvez. Mas isso não importa mais. Porque você me tem, e eu tenho você, e somos completos exatamente como somos. Ele sorriu e fechou os olhos. E percebi, eu não estava mais esperando por nada. Nem por desculpas. Nem por um desfecho. Nem que ele se tornasse o pai que Daniel merecia. Eu estava livre. A história que começou com abandono terminou com plenitude. A história que começou com uma carta terminou com 2 mulheres escolhendo a si mesmas. A história que começou com dor terminou com paz. E agora estou perguntando a você: que verdade você está protegendo? Que ferida você está escondendo? Que versão de si mesmo você está fingindo ser porque tem medo do que as pessoas vão pensar se virem o seu verdadeiro eu? Todos nós temos uma carta que precisamos escrever. Uma verdade que precisamos contar. Uma pessoa que precisamos avisar, ajudar ou salvar. Talvez seja para outra pessoa. Talvez seja para o seu eu mais jovem. Talvez seja para aquela parte de você que ainda está sentada no chão do banheiro, convencida de que nunca sobreviverá a isso. Mas eis o que eu sei: você vai sobreviver. Você vai se reconstruir. Você vai se tornar alguém que jamais imaginou ser. Não porque você seja especial. Porque você é humano. E os humanos são extraordinários em sobreviver ao que parece impossível de sobreviver. Então conte a sua história. Escreva a sua carta. Escolha a si mesmo. Porque em algum lugar por aí, alguém precisa ouvir que não está sozinho. Que outra pessoa já trilhou esse caminho e conseguiu chegar ao outro lado. E talvez, só talvez, a sua verdade seja o que o salve. Eu não fui convidada para o casamento do meu ex. Mas minha carta impediu que isso acontecesse. E, ao fazer isso, salvei uma mulher da vida que quase me destruiu. Esse é o poder da verdade.
Esse é o poder de estender a mão para trás e puxar alguém para frente. O que você fará com o seu? Se esta história te tocou, se você já viveu algo parecido, se você entende o que significa reconstruir do zero, saiba que você não está sozinho. Compartilhe esta história. Deixe que ela chegue a quem mais precisa. Porque alguém por aí está sentado em uma cafeteria, segurando uma carta, tomando a decisão mais importante da sua vida. E a sua história, sim, a sua, pode ser aquela que o salvará.